Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Alissa Pereira. Tô estreando então esse vídeo aqui no canal do YouTube. Confesso que já tem tempo que eu queria fazer isso, que as pessoas comentavam e algumas pediam, e eu fui só deixando, né? Então, eu vou testar aqui essa plataforma, vamos ver como é que vai ser. E vou me apresentar brevemente aqui, né? Eu sou mulher, mãe, esposa, né? Tenho 3 filhos maravilhosos, com o quarto bebê a caminho. E, enfim, para questões profissionais, eu vou colocar lá no sobre, tá? Então vocês vão ali no canal ver o sobre e aí vocês vão poder ler tudo certinho, a minha trajetória, né? E onde eu atuo, ok? Então, para o primeiro vídeo, eu pensei o seguinte: algumas pessoas pediram para falar sobre criação, né? De filhos, educação positiva e tudo mais. Então, como se comunicar melhor com o seu filho? E pode parecer uma pergunta tão simples, né? Como não vou saber me comunicar com meu filho? Mas o que mais tem acontecido é a falha na comunicação. E falar sobre comunicação humana, assim, gente, eu amo de paixão. Não é à toa que eu fiz, né, um ano de teatro, eu entrei para a faculdade de fonoaudiologia, quase cursei letras. Então, assim, essa minha curiosidade em estudar, em ler, em observar as pessoas e conversar, sempre amei, né? Foi minha paixão. E estou me formando também em psicopedagogia, que fala muito sobre comunicação humana, né? Principalmente a comunicação. E então, esse assunto sim é muito relevante, porque por mais que a gente esteja no mesmo ambiente, no mesmo lar, às vezes a comunicação não é eficaz e nem assertiva. Aí eu vou deixar algumas dicas, tá? Primeiro de tudo, como que você gosta de ser tratada? Como que você, pai, gosta de ser tratado? Você já parou para pensar nisso? Como é que você gosta que as pessoas falem com você? Provavelmente você vai responder que não gosta de pessoas que sejam estúpidas, rígidas, né? Que julgam, que não te ouvem direito, que não te olham nos olhos, certo? Então, é muito provável que a sua criança também pense assim, que seus filhos pensem assim. Se você gosta de ser bem tratada e de ser tratada com respeito, com certeza as crianças também, né? Porque elas estão na fase mais delicada da vida delas. Eu gosto muito de um exemplo que é da massa de cimento, né? Então as crianças se comparam a isso, esse período tão fértil da vida deles. Qualquer coisa, se você está fazendo ali uma construção, uma coisa e está ainda frio, né? Não, tá mole ainda aquela massa, se você pisar em cima vai ficar o quê? Marcado. E é assim com a nossa vida. A nossa base, tudo está na infância. Quer você queira, quer não, né? Então vai marcar sim, vai trazer consequências positivas ou bem negativas. Então, a primeira coisa, como é que você gosta de ser tratado, né? Então trate a sua criança da mesma forma. Claro que sempre com firmeza, né? A criança ela precisa de um líder, ela precisa de um guia. E nós pais somos os guias de nossas crianças. E nosso maior professor é o exemplo. Então dê você o exemplo. Tudo começa pelos pais. Tudo. Às vezes a gente quer cobrar algo dos nossos filhos, sendo que a gente não está dando aquilo, não está fornecendo aquilo para eles. Segunda dica, então, como que você foi educado, tratado? Como que você foi criada? Como é que era o tratamento dos seus pais com você? Ou dos seus tios, ou dos seus avós com você, né? Então é muito importante parar para pensar que a gente fica procurando nos galhos o que a gente encontra lá nas raízes. Então volta, né? Olha para trás, vê como é que foi o seu passado, porque ali vai te dar muitas pistas, né? Então assim, por exemplo, no curso, né, para pais, a gente faz o acompanhamento dessa mentoria para pais e mães. A gente começa pelo autoconhecimento. Não tem como jogar um monte de receita e falar um monte de coisa sobre disciplina positiva, disciplina consciente, sem antes a pessoa se entender, saber como é que ela costuma agir, como é que ela pensa, suas crenças limitantes, as suas memórias, né, que ela traz e acaba jogando, projetando nos seus filhos, na sua esposa, né, no seu cônjuge. Então, para pensar como é que você foi tratado, como é que foi essa criação. Será que não está projetando coisas a mais aí? Porque só você olhar no olhinho do seu filho, você vai se enxergar nele. Então, né, tudo são projeções. Terceira dica, você conhece o seu filho realmente? Muitos aqui podem pensar, nossa, claro que eu conheço, né, sua mãe, seu pai. Mas realmente, será que você conhece o seu filho, sua filha? Será que você tem interesse genuíno na vidinha dele? Nas preocupações deles? Porque crianças sim têm preocupação e têm que ser levado a sério.
É muita tolice pensar que crianças, para ela, tudo besteira, tudo passa. Não. Como eu falei, né? A nossa base está na nossa infância. É ali que a gente tem que criar raízes fortes. Então, sim, elas vão ter preocupações. Elas são muito sensitivas. Então, a pergunta que fica é: será que você realmente sabe o que se passa na cabecinha deles? Como é que eles enxergam? Como é que é o mundinho deles? Esses dias eu perguntei pro meu filho mais velho, né, que tem 8 anos, é, se alguém te perguntasse hoje, Vicenzo, quais as lembranças que você tem até agora? Quais as lembranças que você tem da sua família? Como é que é a sua vida? Como é que é a sua família? Como se eu estivesse entrevistando ele, né? E aí ele parou e pensou e começou a falar: ah, eu ia dizer que eu tinha uma mãe, né? No passado eu tinha uma mãe que nos amava, cuidava da gente, um pai que fazia comidas muito boas, daí ele falou: a mamãe também, os dois fazendo comidas boas, e que daí ele falou: eu lembro, eu ia falar que eu lembro de um dia que a gente foi num lugar todo verde, estava todo mundo de branco, vocês de branco, estava grávida, e eu e a Serena de branco, e já sei, no Jardim Botânico. Então aquele dia, gente, olha, a terceira vez que eu pergunto isso, ele fala daquele dia no Jardim Botânico em Porto Alegre, numa sessão de fotos, que eu tava grávida do Joseph, né, o meu terceirinho. Então aquele dia marcou, porque, sei lá, o local, as fotos, tudo que estava acontecendo ali, aquela energia marcou. Então, o que será que sai da cabecinha do seu filho se você perguntar isso hoje pra ele ou pra ela, né? E quarta dica, então, não reprimir, não julgar. Você realmente para conversar e abrir seu coração para quem te julga? Quando começa a falar algo, a pessoa já te corta, já começa, não, não é assim, não, não é isso. Começa a te cortar, te reprimir, começar a se justificar, te interromper. Será que a gente gosta? Será que a gente realmente confia e abre o coração para essa pessoa? Não, né? Então, nossos filhos também. Eles vão começar com o tempo a diminuir essa comunicação com a gente se a gente sempre fizer isso. Então, segura a língua, calma, respira, trava. Quando a criança começar a falar, mesmo que seja algo negativo, deixa. As emoções precisam vir. Positivas, negativas, elas fazem parte da vida. E se elas não aprenderem no nosso lar, elas vão aprender aonde? Se elas não tiverem essa confiança, essa abertura com os próprios pais, elas vão ter com quem? Então não reprima, as emoções estão aí para serem reconhecidas e trabalhadas, gerenciadas. Então tem que começar isso desde cedo. Não importa se seu filho tem 2, 3 aninhos, tem que ser trabalhado isso. Para eles serem adultos mais sociáveis, seguros e felizes, né? Tem tantas pesquisas falando sobre isso. Para adquirir essa inteligência emocional. Então, assim, começa pelos pais e vocês vão trabalhando isso, consequentemente, com os filhos de vocês. Tá? Então, valide o sentimento, a fala da criança, dê espaço para o seu filho falar. Isso é validar, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou trazer mais dicas sobre isso. Um beijo!